Adão Henriques, pastor Adão Henriques, que está aqui no nosso programa, esse homem de Deus, pastor Adão Henriques. Seja muito bem-vindo, pastor Adão Henriques, ao nosso programa. Pastor Adão Henriques, quando é que o senhor se tornou pastor e a sua chamada? Quando é que ouviu a chamada para o ministério pastoral? Ok. Na verdade, a chamada nós nascemos com ele. Ou seja, a chamada nasce, na verdade, primeiro que nós. Deus, quando olhou para Jeremias, disse: eu te escolhi desde o ventre de tua mãe, antes que te formasse. Antes que te formasse no ventre, já existia a chamada, e nações te dei. Então, Jeremias, ao nascer, já encontrou a chamada profética. Então, a chamada nasce antes de nós. Nós descobrimos aquilo que já existe. Na verdade, quando nós começamos a fazer a obra de Deus, estamos a descobrir o nosso ministério. Ele já existe antes de nascermos. Então, descobrimos o ministério. Eu descobri o ministério em 2007, quando você vê Jesus Cristo de Nazaré, em 2005, e começamos a orar. Aí a oração começou a despertar a sede, a vontade de orar, de meditar, de fazer a obra de Deus. Foi nessa fase em que eu comecei a descobrir o meu chamado. Amém, amém. E dentro dessa fase, quando começou a descobrir o seu chamado, quem foi a pessoa principal que o pastor Adão viu como elo, como um ponto ideal do teu ministério? Tipo, essa pessoa é a minha fonte de inspiração para eu poder me firmar e caminhar com o ministério pastoral. É engraçado, como de Deus, pastor Davi, é engraçado porque quando eu tive o primeiro contato com o Evangelho foi por meio de uma cassete. Isso foi em 2004. Eu assisti o Homem de Deus, o pastor Gilmar Santos, meu irmão profeta João, memória. Ele ouvia muito Gilmar Santos e nessa época ainda não era cristão. E ele pôs a pregação e passei o dia todo a ouvir o Gilmar Santos. Eu não entendia o que ele estava falando, mas eu sentia o impacto da pregação. Eu sentia que alguma coisa estava mexendo com o meu espírito. Então foi nessa fase que tive a primeira experiência com o Evangelho, pastor Gilmar Santos, por meio de uma cassete. Aí, depois de 2005, após a morte do meu irmão Jó, eu me converti a Jesus, e a pessoa que me disciplinou, me doutrinou, a pessoa que me acompanhou, a pessoa que me fez as correções na minha vida pessoal como homem, na minha vida espiritual, que me direcionou, foi o profeta Kilton dos Santos, que coincidiu ter o padrinho de casamento. Amém. Profeta Kilton. O pastor João falou algo do homem de Deus, o pastor João. Coincidência, é irmão de sangue, irmão de igreja? Como é que o pastor João, mesmo? O João, servo de Deus, foi continuar a ser meu irmão, primeiro filho da minha mãe, mesmo nós estamos presentes fisicamente, mas eu tenho ele em memória, meu irmão biológico, primeiro filho da minha mãe, um homem que revolucionou Angola na fase em que ele esteve na terra. Então, tenho um grande apreço por ele, não por ser apenas irmão de sangue, mas por ser um grande homem de Deus. Foi um grande homem de Deus, gosto dele na terra. Amém. Pastor Henriques, nós hoje vamos falar de um tema. Eu já vi o Senhor operar na sua vida, por intermédio de si, já vi Deus a fazer coisas tremendas daquilo que tem, daquilo que o Senhor vai orar na tua igreja e ao decorrer do ministério. Pastor Henrique, sobre a compreensão dos dons espiritual, pastor, o que mais ou menos o dom espiritual? Eu vou definir assim. O dom espiritual, eu vou definir dessa forma, é uma habilidade, é uma graça que Deus dá ao homem para edificação, propósito. Porque todo dom tem um propósito. O dom é para edificar a igreja. Deus dá ao homem para a edificação da igreja. Então, o dom espiritual serve para edificar a igreja, para abençoar os irmãos. O dom não é para nós, o dom é para edificar os outros. Então, Deus confia-nos o dom para a edificação da sua igreja, para exaltar, edificar e consolar a sua igreja. Amém. Sobre o dom espiritual,
afinal de contas, qual é o propósito do dom espiritual para a igreja? O que é mais ou menos? Porque há pessoas que não só ouvem sobre dom espiritual, dom. Para que serve, afinal de contas, o dom? Eu disse aqui e vou ratificar. Todo dom de Deus, propósito. Deus, quando te dá um dom, Deus, quando te confia um dom, há um propósito. É por isso que ele fala que Deus ungiu Jesus de Nazaré para o propósito, para pregar, evangelizar, curar. Então, todo dom tem um propósito, todo dom tem uma finalidade, todo dom tem um alvo, todo dom tem um objetivo. E como disse, reitero, é para edificação. Se o dom não serve para edificar alguém, para exaltar alguém, para fazer correção a alguém, então esse dom não serve. O dom serve para servir, para edificar. Amém. Muitos cristãos se perguntam como saber realmente se tem um dom espiritual. Pastor Adão, como eu posso saber que eu tenho um dom? Em que forma eu tenho que me descobro, saber que eu tenho um dom de profetizar, que eu tenho um dom de curar? Como eu posso descobrir isso? Há um grande processo para chegarmos até aí. O que acontece? E muitos perguntam qual é a diferença, mas dom é o quê? Ministério é o quê? Essa é a questão que muitos perguntam. O que é que significa o ministério? O que é que significa um dom? Como é que podemos diferenciar um dom e um ministério? Para chegar na tua questão, preciso trazer assim a definição ou a comparação do que é um ministério e o que é um dom. A diferença entre o ministério e o dom é que o ministério se descobre, mas o dom se busca. Buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, o dom se busca, mas o ministério se descobre, porque disse na introdução que nós nascemos, o ministério nasce antes de nós. Deus disse a Jeremias: eu já te escolhi antes que te formasse no ventre. Ou seja, nem embrião ainda, nem sangue existia no ventre da tua mãe. Já te escolhi e nação já te dei o profeta. Então, o ministério, quando você nasce, você descobre o teu ministério, mas o dom tem que buscar. Então, essa é a diferença. Para você entender que tens um dom, ou que algo está se manifestando na tua vida, é por meio da oração. A oração te leva ao propósito. A oração te leva ao ofício. A oração te leva a buscar o dom de Deus. Quando você começa a orar, você começa a descobrir manifestações por meio da oração. Quem ora, pastor, vê. Quem ora, ouve. Quem ora, sente Deus. Isso é uma questão de quem nasceu profeta ou quem não nasceu profeta. Quem orar vai ouvir Deus. Quem orar vai sonhar. Quem orar vai ver alguma coisa da parte de Deus. Então, a oração é a chave para percebermos quando é que nós temos alguma coisa, quando é que não temos alguma coisa. É o primeiro da oração. Uau! Aqui por exemplo, pastor, peço desculpa, em Atos capítulo 2, Joel diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas no Atos capítulo 2, eles receberam o Espírito Santo, eles estavam em oração. Enquanto eles oravam, eles ficaram em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Enquanto eles oravam, houve manifestação. Então, a oração. Se você não orar, você não tem como receber o dom. Se você não orar, não tem como você... Não, o ministério você nasce, você já encontra, mas o dom não. Os 9 dons do Espírito, você tem que buscar. Uau! Significa que quem ora, ele alcança os dons espirituais. O dom espiritual não se busca sem orar. Não se alcança sem oração. Porque ele diz assim, buscar com zelo. A palavra zelo fala de dedicação, paciência. Busque com paciência. Busque com zelo. Buscar e orar. Busque oração e consagração, os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Significa que se você não buscar, não tem como alcançar. Agora, pastor Adão, dentro da oração, já ouvimos relato de que o batismo do Espírito Santo, que gera o dom espiritual, já muitas vezes há pessoas que foi manifestado dormindo, foi manifestado andando, foi manifestado até do nada, estava sentado aí, o Espírito Santo. É possível a manifestação do Espírito Santo ter
se manifestar dentro desses modos sem estar dentro de um templo, dentro de oração, só do nada aconteceu? É possível. É possível. Porque a primeira pessoa com interesse de se manifestar no homem é Deus. Nós precisamos entender algo muito profundo. Senão, nós vamos ter dificuldade de andar no sobrenatural. Ele fala aqui, o que é nascido da carne, carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Significa dizer, se nascemos do Espírito, nós precisamos conhecer o Espírito. Deus hoje não fala aqui, Deus fala aqui, no Espírito. Ele é Espírito. Ok? Então, se nós somos seres espirituais e o Deus que nós servimos é Espírito, então Ele se comunica de forma espiritual. Significa dizer, ao nascer da carne, o pastor Davi, ao nascer da carne dos seus pais, ao crescer, teve que aprender uma língua. Nascemos em Angola, a língua portuguesa. E ao nascer do Espírito, também existe uma língua. Você está a nascer da carne e nasceu em Angola, fala português. Ao nascer do Espírito, também uma língua, que é a língua estranha. 1 Coríntios, capítulo 14, está assim: quem ora em línguas, ora bem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, 17, quem ora em língua, fala com Deus. Ou seja, quem mistério fala com Deus. Então, a forma de você se comunicar com Deus, que é Espírito, é uma língua, que é orar em língua. Quando você ora em língua, você desenvolve a capacidade e a relação com o Espírito Santo, porque ele é Espírito, e ele fala ao teu Espírito, e há uma língua que liga o teu Espírito ao Espírito Santo. Para se comunicar, é a língua estranha. Então, crente que quer crescer no Espírito, precisa entender que a base de tudo é a língua estranha. Quando você começar a orar em línguas, você cresce no Espírito. Você fala com Deus em mistério e você ora bem. Como diz 1 Coríntios, quem ora em línguas, ora bem. Se ora bem, é porque há a forma de orar mal. Então, se você quer orar bem, tem que orar em línguas estranhas. Significa que até para você orar, você precisa orar bem. Jesus disse, se vocês orarem, você viu que vocês oraram mal. Discípulos disseram, Jesus nos ensina a orar, como João ensinou seus discípulos. Então, a oração ensina-se. A oração ensina-se. Pastor, não, nossa conversa está muito longa. Eu quero pegar agora rapidamente sobre barreiras espirituais. Quais são os maiores impedimentos que fazem com que muitos crentes não fluem os dons espiritual e como vencer essas barreiras, pastor? Primeira coisa, eu vou trazer aqui algo que eu acho. Eu estou escrevendo um livro sobre a escola dos profetas e eu vou trazer um pouquinho daquilo que eu estou a escrever no livro. Primeiro, Samuel diz assim que Deus aparece a Samuel e fala, chama Samuel. Samuel vai ter com Eli. Ele disse, não vou te chamar. E vai descansar. Samuel foi dormir. Depois de um tempo, Deus fala um momento com Samuel. Samuel vai ter com Eli. Ele disse, não te chamei, vai descansar. Na terceira vez, Samuel foi ter com Eli e disse, não. Quando voltar a ouvir essa voz, diz, eis-me aqui, Senhor. A minha pergunta é, por que Eli não identificou na primeira vez que Deus estava a falar com Samuel, só na terceira vez? Uau! Isso. 2. No templo não havia só Eli, havia também os filhos de Eli. Por que Samuel passou os filhos de Eli e foi ter com Eli? Por quê? Porque não ouviu a voz dos filhos, ouviu uma voz de Eli. Uau! Não é outra voz que ele ouviu a voz de Eli. Por isso que ele foi ter com Eli 3 vezes. Ninguém se engana 3 vezes. Isso é profundo. Se ele foi 3 vezes, é porque ele estava ouvindo Eli e estava chamando. Agora, então, eu vou te responder a questão. A questão não é, qual é a dificuldade? É que Eli não era profeta. Eli era sacerdote. E sabe, Deus estava levantando um profeta. Então, a dificuldade que encontramos é quando a nossa paternidade espiritual tem uma graça diferente da nossa. Uau. Se teu pai é mestre e você tem graça profética, tem coisas quando você contar ao teu pai, como ele não entende as coisas proféticas,
vai te questionar, vai te chamar de emocionar. Davi, você tem que ter muito cuidado, essas coisas estragam a igreja. O teólogo vai querer analisar tudo, porque não é profeta. Ok? Quando você lhe contar as coisas espirituais que ele não entende, vai dizer, vai de mim, você é emocionado. Isso vai dar problema, Olha, pastor. A grande barreira está quando o teu pai espiritual não tem o mesmo ministério que você. Meu Deus, vai haver combate, vai haver luta. E muitos desses depois começam a morrer. Quantos profetas na Assembleia Pentecostal que Deus estava a levantar? Como a Assembleia não aceita profeta, muitos estão não vamos nesse campo. Não vamos nesse campo. Vai embora, pastor. Muitos deixaram de profetizar porque foram abafados os dons, porque não foram aceitos em determinados lugares. Então, aí começa já a primeira luta. Aceitação. Quando o teu pai não vive o que você vive, terá a maior dificuldade. Porque se ele fosse profeta, ele vai ver na primeira vez que Samuel foi ter com ele, e Deus vai falar com ele. Uau. Agora, a outra questão importante é que Deus, para entrar naquilo que eu escrevi no livro, Deus falou com Samuel, mas Samuel ouviu a voz dele. Quem está a falar é Deus, você está a ouvir ele. Por exemplo, estou a falar contigo como homem, mas está a ouvir a voz da tua esposa. Espera aí, pastor. Deus está a falar com Samuel, mas Samuel está a ouvir a voz dele. Por quê? Vai mais profundo, vai já. Por quê? Porque no espírito, na ordem profética, Deus trabalha dessa forma. Deus falou com Samuel usando a voz de Eli. Meu Deus. Ou seja, Deus está a falar, mas está a usar a voz de Eli para se comunicar com Samuel, porque é uma voz que ele respeita, é uma voz que ele entende, é uma voz que ele conhece. Vou dar um exemplo prático. Quando você sonha com o teu pastor, teu pai espiritual, a falar contigo, Davi, eu vou te promover assim, esse sapo não. Meu pai me apareceu, meu pai é Deus que te apareceu, usando uma imagem que você respeita. Ok, então Deus nos comunica conosco consoante a quem nós respeitamos. Como ele usa a imagem de quem é uma autoridade aqui na terra para nós. Para nós. Então Deus está a falar com Samuel, usando a voz dele. Ele estava ouvindo a voz dele, mas Deus estava a falar. Por quê? Porque na ordem profética, não tem como você ouvir a voz de Deus sem antes obedecer a voz de quem você vê. Se você não consegue respeitar a voz que você vê da liderança física, como é que vai obedecer a voz de quem você nunca viu? Uau. Então Deus te treina com quem está contigo, com quem você consegue ver a obediência, para quando ele começar a falar contigo, você vai obedecer. Se você não obedece quem você vê, você não obedecer quem você não consegue ver. Então, o primeiro nível profético é termos a capacidade de ouvir Deus na voz do nosso Pai espiritual. Se teu pai está falando alguma coisa, Deus vai falar contigo. Isso é profundo. Isto é altamente profundo. Meu caros, pastor Adão, eu acho que o senhor tem mais alguma coisa aí, tem alguma coisa profunda aí, porque quando Deus fala mais um pouquinho, eu gostei disso daí. Uau. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar algo que eu acho que está na Bíblia. Primeiro livro, Números capítulo 6, versículo 12. Números capítulo 6, versículo 12, está assim: se houver um profeta no vosso meio, em sonho falarei com ele, e em visão me apresentarei, ou me farei conhecer. Essa é a dificuldade que nós temos, e isso eu vou fechar com isso, isso é algo muito profundo, que eu acho profundo. Pastor, a maior dificuldade que nós estamos a viver hoje no mundo, falando no âmbito profético, nas coisas espirituais, é termos a capacidade de diferenciar as coisas. Fizemos muita confusão entre um sonho, uma visão. Não temos capacidade, às vezes, de definir e colocar as coisas no seu lugar, porque juntamos tudo. Para nós, sonho e visão é sonho. Não. Números está assim, capítulo 12, versículo 6. Se houver um profeta no vosso meio, em sonho falarei com ele, e em visão me apresentarei. Duas coisas diferentes. Ok. O que acontece aqui? A visão, eu não vou entrar em detalhe porque não há tempo para isso, mas a visão é diferente de sonho. Amém. Davi,
Deus fala em sonho, mas não fala na visão. Uau! Na visão Deus não fala, na visão Deus se apresenta. Por isso que ele diz assim, se eu ver um profeta no vosso meio, eu vou falar em sonho, mas em visão eu vou me apresentar. Ou seja, vou explicar melhor isso. Quando você sonha uma situação, e você acorda, ou depois de uma semana, você vive, você sonhou. Mas se você dorme e vê alguma coisa, e você não soube interpretar aquilo, não é só em visão. Porque na visão Deus não fala da forma clara. Deus se apresenta. E quando Ele se apresenta, você interpreta a visão. Por exemplo, Moisés teve que sonho e visão quando viu a sarça arder. E ele não entendeu. Ele disse, não, vou me aproximar para entender. Porque na visão estava tudo confuso. Viu fogo, sarça, o que é isso? É uma grande visão. Vê aquele rapaz que o profeta disse, vai ver que ele tem. Disse, não, vi uma pequena mão, é uma visão. Vê, ele interpretou a visão, não é mão, é grande chuva. Porque na visão Deus não fala, Deus só se apresenta de uma forma codificada e nós interpretamos a visão. Uau! Mas no sonho não requer interpretação, sonho claro. Se você sonhar que a tua mãe sofreu um acidente e depois de um mês sofre um acidente, é sonho, Deus falou em sonho. Mas se você sonhar que a tua mãe foi levada, por exemplo, viste a tua mãe a vender e a tua mãe não vende, isso não é sonho, isso é uma visão do futuro. Deus está a falar que a tua mãe precisa, é uma mensagem, você tem que interpretar. Ok. Por exemplo, vale do osso seco. Aquele Deus lhe levou, aquele é uma visão que o profeta teve. Porque vale representa o estado espiritual. Ok. Então, Deus trouxe osso para falar da pessoa. Porque toda visão requer interpretação. Se houver um osso aqui ao teu lado, enquanto durmo, eu vou interpretar que a tua vida espiritual não está boa. Porque o osso fala de espiritualidade. Está minguada. Mas se eu falar só, não, eu vi um osso. Não, isso não é sonho, é visão. Visão requer interpretação. Então, às vezes nós confundimos entre sonho e visão. Sonho, Deus fala. Na visão, Deus não fala. Deus se apresenta. Nós é que interpretamos a visão. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Para nós terminarmos já, avivamento e impacto é uma das coisas que eu acho profundo isto. Quando os dons espirituais se manifestam, vidas são transformadas, né? Na sua experiência, pastora, na sua experiência no ministério, o Senhor tem visto dons espirituais sendo usados como instrumento de avivamento hoje em dia? Honesta, que temos vivido hoje, não apenas em Angola, falo em toda parte do mundo. Hoje o mediatismo, o querer fazer, o querer aparecer, o querer ser melhor, o espírito de competição está, de certa forma, a anular até os verdadeiros. Porque muitas coisas são falsas, começaram bem. A questão é a pressão do crescimento. É você ver alguém que começou há 2 anos, já cresceu mais do que você. Também aí temos que ver a definição de crescimento, porque crescimento não é número, crescimento é estrutura. Então, tem pessoas que começou em 1 ano, já tem 1000 pessoas, não quer dizer que tem estrutura. Não. Então, a questão lá é que o fulano está a crescer e eu comecei a ver, não tem um número reduzido, então quer fazer, apressar as coisas para provar que também que também pode. Aí começa a ir em outros caminhos. Hoje, por hoje, acredito que 70% das pessoas que se titulam profetas não são profetas genuínos. Consegue-se ver. Como identificar um verdadeiro e um falso, David? Okay. Tem várias formas. Uma das formas é identificar o verdadeiro e o falso, está no caráter. Certo. Tu consegue identificar o verdadeiro e o falso pelo caráter da pessoa, pela integridade da pessoa. Okay? Então, hoje você vê que tem muitos sem caráter, humilhar as pessoas, usando do tom para os seus próprios benefícios. Então, estão a lucrar com o dom, como aquela adivinha da Bíblia, e Paulo repreendeu aquilo porque não se lucra com dom. Em falar de lucrar com dom, atualmente, os dons servem para lucrar
É um perigo, é um grande erro quando pensamos dessa forma. O dom é para edificar, não é para lucrar. O dom serve para edificar, não para lucrar. Mas nós estamos a ter muitos relatos de homens, supostamente homens de Deus, que usam um dom como aquela adivinha para ser lucro até diante da própria igreja. Como é que, pastor, na sua visão, na sua ótica, vê isso? Os dons a ser usados, supostamente pastor X, profeta X, porque agora nós temos pelo hábito, todo mundo agora é um profeta, basta abrir uma igreja, se tornou um apóstolo, basta abrir uma igreja, se tornou um profeta, basta profetizar 2 dias e depois acabam cobrando com um dom espiritual. Como é que o pastor vê isto hoje em dia? Pastor, isso posso falar? À vontade. Se te deparares com alguém que se titulou profeta e deverá profetizar e tu não sentires, porque assim, Romanos 18 diz que o Espírito Santo testifica ao nosso Espírito, somos filhos de Deus. Não, nem todo mundo que diz Senhor, 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 poderá dizer, ou seja, o que está a dizer? Para responder a tua questão, eu vou, antes de responder, tentar enfatizar o que eu tentei falar. Se Deus, que fez os céus e a terra, descer aqui agora e usar de forma genuína o nome de Deus, tu sentes a confirmação, a testificação do teu Espírito que Deus está a falar. Ainda que a profecia seja superficial, como uns chamam de superficial, não existe superficial, simples, assim, objetiva. Mas se Deus está a falar, teu corpo, tu sentes que Deus está aqui hoje no culto. Há um temor de Deus. Porque estamos falando de um Deus que fez os céus e a terra, está a falar. Mas hoje você vê pessoas, olha, Deus está a mostrar o número do telefone, você não sente, está a falar a verdade. Mas agora, Deus agora começou a trabalhar nas redes telefônicas e Ele só apresenta números. O que ele está a falar pode ser verdade, mas não é de Deus. A fonte não é de Deus. Porque assim, se Deus está a falar, você vai sentir Deus. Porque Deus está a falar. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu já vi profecia, eu não tenho como me enganar, eu já vi profeta. Eu já ouvi profecia. Deus está a falar, você cai, não suporta a glória. Deus está a falar, há temor na igreja. Até a pessoa que está ao lado sente, fica com medo. Temor. Hoje é mais palhaçada, é teatro na igreja. Olha, Deus falou comigo, aquela fica aqui. Está bem? Teatro na igreja. Teatro na igreja. Então, espírito de adivinho. É fácil identificar verdadeiro e falso. Isso é um espírito de adivinho. Parece ser profecia, mas não é. O outro sinal para ver falso e verdadeiro está no resultado. O falso fala a verdade, não tem resultado. Deus, quando fala, ele não é homem para que diga. Se ele falar, vai acontecer. Então, como identificar um falso e verdadeiro? Para terminar aquilo que eu falei aquela hora, é no resultado. É isso. Pastor Davi, o falso pode fazer alguma coisa agora. Daqui a pouco vai voltar ao normal. É pegar um disco de pregação original e um disco de pregação cópia. O original você pode riscar e usar, vai tocar. O cópia, se você riscar, não vai ter falha. É fácil de ficar um verdadeiro e um falso. É só riscar um pouquinho, vai dar conta que é falso. Assim são os profetas também, somos também profetas falsos e verdadeiros. O resultado, durabilidade. O falso tem um tempo de inspiração. O que é de Deus pode levar um tempo. Parece que não está acontecendo nada, mas se ele é genuíno, ao seu tempo vai acontecer as coisas. Então, tentei sustentar, comecei a falar, agora vou responder a tua questão, como é que está agora, os profetas falsos, comportamento, tem muitos falsos profetas. Em Angola, então, tem muitos falsos profetas. Mas será que Angola, homem de Deus, por causa dos falsos profetas que há demais, ainda se encontra verdadeiros? Encontra-se. Mas como identificar? Aquilo que o pastor falou, como identificar os verdadeiros? Porque o povo vai para a igreja,
nós vimos tantos, aquilo que eu estava a dizer, nós vimos tantos profetas a surgirem agora, que em pouco tempo começaram a ter um crescimento de uma forma que o povo começava a sair das igrejas tradicionais, vamos falar um se montou com um quibanguismo, a igreja Assembleia de Deus Pentecostal, a igreja Pentecostal de Senhor e de outras igrejas mais que tradicional católica que são. E começou a surgir as neopentecostais e o profetismo diante da nossa nação angola. Mas a partir deste momento que em Angola começou a surgir mais profetas falsos e até mesmo o povo começou a duvidar dos verdadeiros, a nos colocar nos falsos, como eu crente gostava, ou melhor, eu queria ir numa igreja, como eu vou identificar que esse meu pastor é falso profeta ou é verdadeiro profeta? Eu vou voltar a dizer que diz Romanos: o Espírito testifica ao nosso Espírito. O maior problema é que nós, por causa da pressão da vida, da necessidade, da falta, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, nem queremos saber, nem buscar uma direção de Deus, se é realmente um homem de Deus ou não é um homem de Deus. É a necessidade, o desejo de conquistar as coisas, de ter as coisas. Tu não quer saber se é quem bandeiro que tirou a placa e pôs igreja, tu não quer saber. Mas, naquilo da vida, há um manual que é a palavra. Amém. Esse manual nos ajuda a identificarmos, por meio da pregação, da doutrina bíblica, se realmente é um homem de Deus ou não é um homem de Deus. Porque é fácil, como disse, esse manual nos ajuda a identificar. Se tiver a pregar Cristo como Senhor Salvador, pelo centro da igreja, então, amém. Porque o falso depois começa a descair na idolatria, começa a inventar coisas, é fácil identificar. Daqui a pouco vai te mandar comprar velha, daqui a pouco vai meter com finanças, daqui a pouco vai inventar coisas. Então, é fácil identificar. Só que o nosso povo falta conhecimento, o povo sofre, o povo perece. Falta conhecimento. Falta conhecimento. Tem muita gente sem conhecimento que está sendo desviada pelos falsos. Ouça. E muitos deles são verdadeiros que estão sendo desviados pelos falsos. Você que é verdadeiro está desviando o falso. Por causa do desejo de alcançar as coisas. Da pressão da vida. E é essa pressão que a gente vê que agora, é isso que eu estava a dizer há pouco, agora, os verdadeiros começaram a se perder por causa dos falsos. E eles começaram a usar o método dos falsos, porque os falsos começaram a crescer entre parentes, mais do que os verdadeiros, e eles estão a adotar um sistema para também crescer como o falso cresce. Pastor Adão, na tua ótica, esta é a melhor forma para levar o Evangelho? Usar armas que não lhe servem? Eu vou trazer aqui um pensamento do mestre Jorge Batista. Ele disse o seguinte: nem tudo que dá certo está certo. Tem coisas que está a dar certo, mas o meio, a fonte não é certo. Então, não siga o que está a dar certo, siga o que é certo. Eu não preciso, porque Davi, não preciso usar uma arma que não me serve. Davi deixou a arma de Saul, deixou as vestes de Saul, não me serve. Não usa a arma que não te serve. Não faça as coisas só porque alguém está fazendo. Não se mova em função dos outros. Faça aquilo que é certo. Deus te deixa dois justos e fiéis para que no seu tempo Ele te apresente em honra. Eu, pastor, não preciso fazer o que está certo. Se fosse para isso, eu hoje estaria fazendo live todos os dias para me tornar famoso, profetizar na live. Isso ia pegar os vídeos de milagre, de surdo, de HIV que Deus já me usou para curar, para postar. Não. Isso não me diminui nem acrescenta nada. Eu nasci para fazer a obra. O dom que Deus me confiou para edificar a igreja, edificar o meu irmão.
não é para expor, não é para a minha glória, não é para a minha honra, é para Deus. É por isso que eu tenho cuidado de falar aos meus irmãos coisas sensíveis na igreja, porque eu não estou aqui para te tirar da igreja, para expor a tua vida ao público. Eu estou aqui para edificar, para edificar a tua vida. Então, tem coisas que eu não falo no público, eu falo no privado. Porque a questão não é mostrar que eu sou usado, não preciso. Não, é mostrar que Deus fala e Deus te conhece e está aqui para te ajudar. Na pessoa, não na igreja. Se eu falar consigo no ouvido, que Deus falou comigo, coisa sensível, para mim basta você mudar. Não precisa a igreja saber que você é um que pecou, você é um que bebeu. Não precisa. Eu não estou aqui para promover o meu ministério. Não. Estou aqui para apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Amém. Portanto, nós chegamos na nossa fase final do nosso podcast. Você que esteve aí acompanhando esse podcast, nós estamos aqui agradecidos. Pastor Adão, palavras inspiradoras que possam conversar e despertar os nossos ouvintes, não é? E principalmente o desejo, há algumas pessoas que têm desejo de ter o dom espiritual, algumas pessoas que anseiam ter mais proximidade com Deus. O que o pastor aconselha agora para as últimas palavras, para essas pessoas e também para os profetas? Qual é a palavra para hoje? Eu vou começar naquilo que é negativo, depois eu vou começar naquilo que é positivo. Para aqueles que envergaram por esse caminho da facilidade de cabala, de feitiçaria, de coisas que tu sabes que não é bíblico, não é de Deus, deixa, ainda há tempo para você deixar isso. Volta aos pés de Jesus. Deus tem algo dentro da tua vida. Deus conta consigo para avivar a tua nação, para avivar a sua igreja, porque isso não vai te levar a lado nenhum. A qualquer momento isso vai te cobrar. Então tem consequências negativas muito fortes. Você que me ouve, ainda há oportunidade, ainda há chance de você deixar. Abandona a feitiçaria, abandona os rituais, abandona coisas que tu sabes, estás consciente que não é bíblico. Abandona. E para você que tem desejo de conhecer o Espírito Santo, busque com zelo, busque com dedicação, espera no Senhor, ao seu tempo. As coisas vão se manifestar, as coisas vão acontecer. Que Deus de paz abençoe a si, a sua família. Deus abençoe. Amém. Pastor, tivemos aqui agora com o nosso querido convidado, pastor Adão Henriques, homem de Deus, que em pouco tempo nos falou sobre os dons espirituais, não é? E também eu quero que você, esta conversa, partilhe esse podcast, partilhe nas suas partes, vai lá na nossa página, coloque o like, segue este programa, porque eu creio que uma história de fé vai edificar a tua vida, como também me edificou hoje. E pastor Adão Henriques, muito obrigado por estar aqui.